Olá, a proposta de déficit orçamentário de 139 bilhões de reais do presidente Michel Temer para 2017 estabelece uma redução expressiva de verbas para importantes programas que beneficiam a reforma agrária. Se essa proposta de orçamento for aprovada, os programas direcionados à agricultura familiar terão uma redução de cerca de 50% de recursos. Entre eles está o Programa de Aquisição de Alimentos, ação que compra alimentos de agricultores familiares para distribuição a pessoas de baixa renda. Pela proposta, o número de famílias atendidas também deve cair pela metade. Vale lembrar que a agricultura familiar é fundamental para o país e produz, por exemplo, 70% do feijão, 60% da produção de leite e metade da avicultura. Hoje ela é responsável por 35% de nosso produto interno bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos no país. A agricultura familiar é fundamental para o abastecimento do mercado interno e pelo controle da inflação de muitos alimentos consumidos pelos brasileiros. Enquanto os incentivos para esse modelo de produção estão diminuindo, o setor do agronegócio ganha cada vez mais espaço e, apesar da crise econômica, teve aumento de 1,8% na produção em 2015. Hoje, o agronegócio responde por 39% das exportações do país e faz com que o Brasil seja o maior produtor mundial de café, laranja e carne bovina e o segundo maior de soja. O debate de hoje vai discutir com especialistas se é possível, então, desenvolver a agricultura no Brasil de forma sustentável e com responsabilidade social. Contamos com a presença de Antônio Alvarenga, que é presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, e de Paulo de Oliveira Polese, que é assessor de política agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Sejam bem-vindos, Antônio, Paulo, é um prazer receber vocês aqui no estúdio do debate. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de convidá-los e também a quem está em casa a assistir um vídeo produzido pela nossa equipe que contém alguns dados importantes. Antônio, eu vou dirigir a primeira pergunta do programa de hoje para você. Bom, o Brasil lidera a produção agrícola de vários produtos e a nossa economia depende muito dessas commodities, né? E a gente tem alguns cenários adversos, como, por exemplo, o clima, que acaba afetando a produção desses produtos, e também a crise econômica, que acaba afetando, então, o preço. Muitas vezes o preço diminui, isso afeta a balança comercial. Como os empresários do setor estão encarando a dependência econômica do produto agrícola e, na sua opinião, os incentivos do governo federal estão diminuindo? Sim, os incentivos, eles não estão diminuindo em termos nominais, eles estão diminuindo em termos reais, eles estão diminuindo, não estão acompanhando o crescimento do agronegócio brasileiro, principalmente em algumas áreas. Mas o agronegócio brasileiro é um tremendo sucesso, como você mencionou aí. Basta ver que nos últimos 5 anos o Brasil exportou. O saldo da balança comercial do agronegócio, que representa exportações menos importações, somaram 400 bilhões de dólares.
foi o suficiente para cobrir o déficit da balança comercial dos outros setores, que deu 330 bilhões de dólares. Você imagina só o que seria do Brasil, da economia brasileira, se não fossem esses 400 bilhões de dólares que o agronegócio trouxe para o Brasil. Então, o agronegócio vai continuar crescendo porque pode ter um comportamento cíclico com algum problema climático, algum problema econômico, mas o mundo precisa de alimento. E o Brasil é um país que vai atender a essa demanda de alimentos para o mundo. A FAO fez um levantamento que o Brasil está encarregado de fornecer 40% das necessidades de alimentos para o mundo, porque é o país que tem água, solo e tecnologia e gente. Então a gente tem condições naturais, temos tecnologia e temos capacidade de produzir. A nossa produtividade cresceu muito nos últimos anos graças à incorporação ao processo produtivo do Cerrado, graças à Embrapa, graças à tecnologia. Então a tecnologia foi muito favorável ao Brasil. A gente cresceu demais em termos de produção e poupando inclusive a terra. A gente o crescimento da produção foi 600 e poucos % nos últimos 20 anos, enquanto que a terra aumentou apenas, o crescimento da área produzida foi só de 50%. A gente, ao longo do programa, vai abordar essas questões que o Antônio trouxe, como o uso das tecnologias no agronegócio, sustentabilidade, como a gente alinha, então, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Mas, Paulo, a agricultura familiar, muitas vezes, é vista como um entrave para o desenvolvimento do agronegócio, né? Logo no início do governo Michel Temer, teve o fim do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor da Secretaria de Agricultura Familiar. O setor tinha duas finalidades, né? Promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Como então resolver esse quadro desfavorável e como resolver, por favor, esse quadro desfavorável? Como é que vocês da Confederação estão avaliando essa questão? Larissa, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você pela presença. Conhecer pessoalmente o presidente da SNA e fazer esse debate que, de fato, ele é muito profundo e muito importante para o Brasil, no que o Brasil se projeta na economia mundial. Eu acho que isso é muito importante. E nós estamos falando de um setor que é essencial para o desenvolvimento não só do Brasil, mas do mundo. Fala-se que hoje, né, o mundo tem pelo menos 800 milhões de famintos e miseráveis. E se a gente olhar o nosso passado breve, recente, você vai ver que o Brasil também fazia parte de um contingente bastante grande de miseráveis, de pessoas famintas, né, inclusive com regiões desfavorecidas pela própria situação regional, econômica. E o Brasil, usando de estratégias diferenciadas, incluindo a agricultura familiar, investindo pesadamente na produção de alimentos para o local, e esse talvez seja o diferencial. A gente precisa de preservar, talvez, a diferença do grande agronegócio, que produz muito mais na lógica de exportar commodities, em especial carnes, né? Não que a gente não use dessa produção internamente, mas para preservar a economia local, né, dos pequenos municípios, né, essa gente que o senhor Antônio acabou fazendo referência, nós somos um país que ainda tem gente no campo, essa é uma outra questão que a gente precisa discutir, precisa debater, né, para preservar, para dar continuidade, para fortalecer, para dinamizar essa economia do campo, você não faz sem essa gente, sem essa agricultura familiar. Então, há uma controvérsia, na verdade, que é bastante ideologizada, né, nesse contraponto agricultura familiar, agronegócio. E isso se expressa muito mais recentemente, talvez nos últimos 50 anos, em que talvez o capitalismo que governa o processo produtivo do mundo, né, arranjou um jeito interessante de falar no Brasil, em outras palavras, o que era a grande fazenda, o grande latifúndio, né, transformou isso em agronegócio. Inclusive, há um conflito dos próprios grandes agricultores que não gostam
né, de debater esse problema da relação agricultura familiar, agronegócio nesse aspecto. E querem envolver a agricultura familiar para efeito de conceito, dizendo tudo é igual. Né? Tudo é igual. Na verdade, não é bem assim. A agricultura familiar tem algumas situações que, na verdade, ela é envolvida pelo agronegócio. Essa questão da produção do PIB de 35, foi 38, isso eu duvido, a gente teria que medir um pouco melhor isso, eu acho que é muito mais. Representa mais. Representa muito mais, porque normalmente você contabiliza no PIB o que é exportável, né? Então, você imagina o que se consome efetivamente na produção só na agricultura familiar, que você não contabiliza, né? O consumo das famílias você praticamente não contabiliza. Você contabiliza o que você comercializa. Então, tem todo esse debate para a gente fazer, então é importante dizer assim, na visão, a agricultura familiar ela precisa continuar a se expandir para exatamente dar suporte ao processo de produção de alimentos no local e alimentos com mais qualidade. Não estou dizendo, em contraponto, que o grande agronegócio não deva produzir com qualidade. Eu acho que cada vez mais a tecnologia precisa favorecer e precisa levar nessa direção. Né? Então, preservar o ambiente, preservar certas condições de produção, preservar as condições das relações de trabalho, né, são questões fundamentais que a CONTAG sempre vai lutar por elas. Né? Então é importantíssimo, né, a CONTAG vai continuar na sua história agora, a partir de outubro do ano passado, após a chamada dissociação sindical, a representar a agricultura familiar e cada vez mais vai se especializar num processo de construção dessa base social que para o Brasil é fundamental, é estratégica. Vou pedir licença para a gente trazer mais um convidado para o programa, porque quando falamos de agricultura, estamos tratando também da saúde, já que a nossa alimentação depende necessariamente de produtos naturais ou mesmo processados. Bom, um dos problemas gerados pela expansão do agronegócio é justamente o uso de agrotóxicos que comprovadamente causam danos ao nosso organismo. Segundo o dossiê Um Alerta sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados por agrotóxicos. Desses, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 28% contém substâncias não autorizadas. A soja e o milho são os grãos que mais consomem esses produtos químicos. Então, para falar um pouco mais sobre as consequências do consumo desses produtos químicos no nosso organismo, nós vamos conversar então com o Luiz Cláudio Meirelles, que é pesquisador do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Fundação Oswaldo Cruz, e ele também é integrante do grupo temático Saúde do Trabalhador da Abrasco. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer conversar com você, Luiz. Bem-vindo. Ok, muito obrigado pelo convite, para estar junto com vocês hoje no debate. O prazer é nosso. Luiz, que problemas de saúde, de forma geral, são causados pelo consumo de agrotóxicos? Olha, a gente pode começar falando do conceito de agrotóxicos, né? Os agrotóxicos são sintetizados para eliminar organismos vivos, que são as pragas e doenças que acometem a agricultura. Então, por essa razão, também podem acometer os seres humanos e aqueles organismos que a gente não deseja matar, né? Por essa razão, a gente vai encontrar em todos os estados nacionais, isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma preocupação com as intoxicações, aquelas intoxicações que ocorrem por conta de uma exposição a grandes volumes de veneno, né? E também com as exposições de longo prazo, onde a pessoa está exposta a uma série de substâncias por longo prazo, o que pode ocasionar nela doenças como câncer, danos reprodutivos, problemas no desenvolvimento embrionário, entre outros. Então, são os principais aspectos que a regulação desse tipo de substância precisa observar. E o Brasil hoje, por usar um volume muito grande de agrotóxicos, ele se coloca numa situação de risco extremamente elevado, porque a gente está contaminando todos os compartimentos ambientais, trabalhadores sofrem exposição elevada, e a nossa capacidade de resposta em termos, né, de serviços que atuam no campo da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, ainda fica muito aquém do necessário para que a sociedade se sinta tranquila em relação a esse volume todo de agrotóxicos que é despejado anualmente no Brasil para garantir essa produção agrícola.
Luiz, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Eu gostaria de ouvir a opinião aqui dos nossos convidados no estúdio. Como você mesmo disse, o agronegócio depende muito dos agrotóxicos e, em muitos casos, a sua expansão causa o desequilíbrio ambiental. É possível a gente aumentar a produção com menos impactos? O mundo hoje vem com uma preocupação grande por conta da utilização de agrotóxicos. Inclusive, quando começa o debate sobre a modificação genética de plantas, um dos argumentos era exatamente reduzir o uso de químicos na agricultura, pelos impactos que ele provoca e pelo custo que ele tem em todos os compartimentos, né, em todas as áreas governamentais, para que você faça esse controle. Você precisa de análise laboratorial, precisa estabelecer limite, precisa de programas de vigilância, tem uma série de situações que você precisa controlar. Então, no Brasil, a gente também tem essa situação, né? Luiz, perdão. Luiz, eu vou pedir licença, eu vou trazer a questão aqui para o nosso estúdio. Antônio, é possível, então, a gente aumentar a produção, gerando menos impacto para a saúde, tanto do trabalhador quanto para quem consome os alimentos? Sim, o Brasil já tem feito isso. O Brasil é líder na agricultura de precisão. Hoje, o agronegócio, o que eu digo assim, o agronegócio, ele tem hoje uma agricultura de precisão muito avançada. Então, o crescimento da agricultura, teve um crescimento no consumo. O que é especificamente, para quem está nos assistindo, agricultura que não de sabe precisão, o que é agricultura de precisão? A tecnologia mais moderna que tem. Então, as máquinas elas vão todas colocar a quantidade exata de defensivo agrícola que precisa. Não há como você não ter defensivo agrícola numa produção, numa região tropical. A região tropical ela é propensa a muitas doenças, então é necessário que tenha um remédio. Então, assim, o agrotóxico é igual um remédio para um ser humano. O humano toma um remédio quando ele está doente. Para as plantas é a mesma coisa. Para a planta não ter doença, para evitar determinadas doenças, ela tem que ter um defensivo agrícola. E o produtor rural, ele não está jogando mais agrotóxico ou mais defensivo do que precisa, porque isso aí seria antieconômico para ele. E a agricultura de precisão é colocar exatamente a quantidade mais do que suficiente, exatamente o que é suficiente, o que é preciso para que ele consiga ter aquela produção. Então, a agricultura de precisão vem de encontro a isso. Você tem, qual foi a outra pergunta mesmo? Se é possível, então, a gente aumentar a produção gerando menos impacto. O Brasil tem feito isso, ele tem aumentado a produção desses grandes produtos, de soja, milho e etc., acima do consumo do defensivo agrícola. Então, a gente tem conseguido gradualmente uma maior produtividade, uma maior produção abaixo do consumo do defensivo. O Paulo, por favor, a agricultura familiar, em menos quantidade, muitas vezes, acaba também utilizando esses remédios, como o Antônio colocou. Na sua opinião, a gente tem conseguido, você concorda com o Antônio, que a gente tem conseguido aumentar a nossa produção, gerando, então, menos impacto pelo consumo de agrotóxicos? O que se fala de tecnologia de precisão, eu acho precisa ser trabalhado em dois ambientes. Não há impedimento, eu acho, da pesquisa avançar, né, com mais qualidade, pensar, inclusive a modificação de plantas para benefício da humanidade. Mas eu fico muito preocupado, senhor Antônio, e gostaria de conversar sobre isso, como é que tem aumentado exageradamente no Brasil nos últimos 10 anos o uso eu vou chamar de venenos, não vou chamar de remédio, porque envenena tudo, é um problema sério, né? Então, de agrotóxicos, e aumenta exageradamente. Eu acho que essa dose do que o senhor coloca de precisão, ela está extremamente elevada. A gente tem um dado aqui que em 2010, né? Você falou 10 anos, então de 2010, o mercado brasileiro de agrotóxicos movimentou 7,3 bilhões de dólares e representou 19% do mercado global. Isso multiplicou por 4 vezes, eu acho, nos últimos 10 anos, né? Então, esse é uma preocupação, porque, na verdade, se você pensar tecnologicamente, o sistema de produção de larga escala, de produção de cultivos singulares,
é quase impossível você não incorrer nesses problemas ambientais, né? Você perde controle ambiental, você perde as características, você muda a situação, você acaba com a proteção natural que existe na região, até na região inteira. Então você fica à mercê exatamente de pragas e doenças e isso é um problema, né? Não tem como você trabalhar grandes plantios, né? Grandes extensões de soja, de milho ou de outra cultura qualquer, de café, né? Sem você usar essas tecnologias que é para corrigir um problema que você está causando à natureza, né? Então, usa-se essa estratégia. O problema é assim, olha, saiu na semana passada uma pesquisa da Anvisa, e eu queria até que, se possível, o Luiz ainda está nos ouvindo. Está nos ouvindo e ele vai até comentar um pouquinho. Se ele pudesse nos ajudar a explicar, porque sai essa pesquisa dizendo um relatório sobre os resíduos do agrotóxico dos alimentos, dizendo quase 99% das amostras de alimentos analisadas pela Anvisa entre o período de 2013 e 2015 estão livres de resíduos de agrotóxicos que representam risco agudo para a saúde. Aí eu vou olhar numa matéria que a CNA publica, né, em função dessa matéria, e o que dá publicidade, na verdade, é outra coisa. E a matéria vem com o rótulo assim, olha, vem com o título assim: divulgado o relatório sobre resíduos agrotóxicos. E tem um outro eu não vou lembrar aqui agora, mas ela diz o seguinte, que isso é a coisa mais avançada que tem. Na verdade, o que trata desse tal de resíduos do agrotóxico é o impacto que quem está se alimentando daquele produto sente ou não, ou passa mal, ou tem uma vertigem naquelas 24 horas. E aí você coloca assim, a laranja com extrema gravidade, um dos produtos que a gente mais usa, que está exportando, está extremamente comprometida nesse aspecto, com outras culturas. Então a gente precisa dessa ajuda, né? Eu vou pedir, Paulo, então, para o Luiz, que estava ouvindo aqui a nossa discussão. Luiz, você conseguiu acompanhar aqui? Sim, estou acompanhando. Que bom. O Antônio trouxe uma questão sobre agricultura de precisão. Antônio e Paulo também trouxeram a questão da necessidade, muitas vezes, da utilização dos remédios pela questão das terras, né, brasileiras para a produção. Como é que você avalia os pontos que foram trazidos aqui pelos nossos convidados? Você concorda? Não, acho que eu gostaria de fazer algumas ponderações e reflexões em cima do que foi falado, né? Peço desculpas que antes eu me dispersei na pergunta que me chamaram aqui, aí eu acabei não complementando aquela resposta. Não tem problema. É que agrotóxico, né, enquanto tecnologia, ele já está obsoleto. O mundo trabalha no sentido de se livrar dessas substâncias. Como eu estava explicando, pelo custo que ela tem, tanto da produção quanto do controle por parte dos estados e das agências de controle a nível nacional e internacional. O que se busca são alternativas de produção onde você utilize substâncias com uma toxicidade baixa e uma quantidade muito menor dessas substâncias, o que facilita o comércio internacional, o que oferece segurança à saúde e ao meio ambiente. Então é bom deixar isso bem claro. A gente não está falando do que é de ponta hoje. Se a gente falar de agricultura de precisão seria aquela que trabalharia um manejo bastante adequado, onde se usariam substâncias muito mais seguras, quer dizer, não oferece risco agudo de intoxicação aos trabalhadores, nem crônico aos consumidores que vão ingerir aqueles alimentos. Então, é disso que a gente está falando, que o que eu entendo como agricultura de precisão é isso. Agora, é bom chamar a atenção para outro fato. Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um pesquisador da Embrapa, e quando a gente fala do Brasil ser um país tropical, e por ser tropical, está muito mais sujeito a ataque de pragas e doenças, ele questionava essa forma de produção e ele tinha uma tese que era contrária. A biodiversidade nos favorece, tá? Porque você tem muito mais organismos para atacar aquelas pragas ou aquelas doenças que estão causando dano na sua produção. Diferente de países onde você não tem essa possibilidade, porque você tem uma biodiversidade muito mais restrita. Isso foi a tese que ele defendeu durante uma conversa que nós tivemos, até foi por ocasião de uma audiência pública no Congresso Nacional. Então, é dizer que existem visões completamente antagônicas em relação a esses temas, né?
A biodiversidade pode favorecer muito o Brasil. O problema é que modelo você utiliza, que produtos você utiliza, que acesso você oferece aos agricultores a produtos que são mais seguros, sem atender interesses, muitas vezes, de empresas ou de grupos que só querem apenas lucrar com vendas localizadas de produto. Então, esse é um aspecto que a gente deve ponderar e refletir sobre ele para pensar numa agricultura mais avançada. A gente sabe da dificuldade que essa monocultura extensiva, né, com baixíssima variabilidade genética tem, mas, mesmo dentro dessa situação, existem muitas alternativas de você utilizar uma quantidade menor de agrotóxicos, tanto que o Brasil exporta soja, café e já tem uma série de culturas aí que poderiam ser consideradas commodities que não utilizam agrotóxico, por exemplo, né? Laranja com baixo uso de agrotóxico. Então você tem essas situações. O que falta é coordenar mais esse processo e reduzir essa quantidade de substâncias que são indesejadas, não só para a gente, como para quem importa os nossos alimentos. Luiz, eu queria muito continuar conversando com você, a gente poderia trazer de novo esse assunto aqui para o estúdio, mas eu preciso fazer um intervalo, então agradeço a sua participação no debate de hoje. Um abraço. Outro, até logo. Até a próxima. A gente faz então um intervalo rápido e o debate volta já. Olá, o debate está de volta para falar sobre os rumos da agricultura no Brasil. Já faz algum tempo que o setor tem sido fundamental para a economia do país e tem aumentado a produção ano após ano. O setor que mais influencia esse resultado positivo é o agronegócio. Em agosto deste ano, a Sociedade Nacional de Agricultura apontou que, apesar do aumento dos custos de produção, da queda dos preços da soja e do milho no mercado internacional e do dólar alto, o Brasil deve registrar em 2016 e 2017 recordes nas safras de soja e do milho, caso não ocorram problemas climáticos. Mas então, será que é possível manter esse aumento na produção do agronegócio sem afetar a agricultura familiar? O debate de hoje discute esse e outros pontos ligados a um dos setores mais dinâmicos da nossa economia. E aqui no estúdio contamos então com a presença de Antônio Alvarenga, que é presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, e também de Paulo de Oliveira Polese, que é assessor de política agrícola, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Antônio, eu vou começar o bloco com você novamente, perguntando o seguinte: como o novo Código Florestal impacta a produção agrícola em larga escala, como isso vem sendo impactado atualmente, e se o aumento no uso de tecnologias e de insumos para aumentar a produção em menores áreas de terra é uma estratégia? Em primeiro lugar, eu queria colocar na sua introdução, o agronegócio convive muito bem com a agricultura familiar. Então, uma coisa não é antagônica à outra. Você pode ter o agronegócio exuberante, pode ter uma agricultura familiar também exuberante. Muitos dos pequenos produtores, dos grandes produtores brasileiros que estão lá no Mato Grosso, por exemplo, foram pequenos produtores no passado. Eles saíram do Rio Grande do Sul, era a Image, que é um dos maiores produtores de soja do mundo. Ele saiu do Rio Grande do Sul, foram se instalar lá e se transformaram nos maiores produtores. Então, isso pode ser uma conquista, essa convivência a agricultura familiar, anos. ela é importante, a agricultura familiar. O pequeno produtor, o agricultor, ele tem que ter um ambiente propício. O ambiente propício é um ambiente de economia, um ambiente de competitividade, um ambiente de apoio também, um ambiente de um sistema econômico equilibrado para que ele possa prosperar. Então, não pode ter um ambiente... Aí vem a má agricultura familiar. A má agricultura familiar é a agricultura familiar assistencialista, aquela que vive de subsídio, de mesada, de bolsinha, como aconteceu recentemente. Recentemente, o TCU identificou uma série de problemas com os assentamentos. Então, essa agricultura familiar, essa agricultura assistencialista, essa é uma agricultura que ela não acrescenta grande coisa. Entendeu? Essa agricultura não acrescenta grande coisa. Agora vamos voltar então à questão da tecnologia do Código Florestal. O Código Florestal é um instrumento muito
interessante, regularizou toda a situação. Tanto os ambientalistas não ficaram totalmente satisfeitos, quanto os produtores rurais também não ficaram totalmente satisfeitos, então ficou na medida certa. Quando você tem duas pontas, que as duas estão achando que poderia ser um pouquinho melhor, é porque ficou na medida certa. O Código Florestal trouxe uma coisa muito importante, que é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, daqui a uns 5 ou 6 anos, o Brasil vai ter condições de identificar exatamente qual é a imagem do seu território nacional, qual a exploração que está sendo feita, se há desmatamento, em qual região está sendo, se os produtores fizeram a recuperação que foi exigida deles. Então, com o passar do tempo, um cadastro, outro cadastro, você vai ter esse acompanhamento exatamente do que está acontecendo no território nacional. Então, isso aí é uma coisa importantíssima para o Brasil. Paulo, você concorda com esses avanços que o Código trouxe, tanto para o agronegócio, para a produção agrícola em larga escala, quanto para a agricultura familiar? Sem dúvida. Inclusive, a responsabilização para a preservação dos bens naturais, né, não tem que ser de agricultor familiar somente, não tem que ser só dos grandes fazendeiros, tem que ser de todos. E todos precisam se curvar ante essa questão ambiental, porque nós precisamos dela. Agora, é muito importante, né, esse debate, esse agronegócio, essa agricultura familiar. Eu acho que isso aqui é uma questão de concepção de fundo que a gente precisa talvez aprofundar um pouco melhor. Mas conceitual, você diz? Conceitual. Até porque quando você trata de agronegócio, e eu sei que muitos dos nossos agricultores estão envolvidos exatamente nesse rótulo, nos negócios que a agricultura familiar, de modo geral, faz, ela não percebe exatamente que ela compõe um jogo de 4, 5 grandes empresários que dominam semente, que domina adubo, que domina os defensivos, e é desse jeito. Se você vê assim, se houve um certo período, um êxodo, né, do rural em função do agronegócio, você vê claramente que a concentração de bens da natureza nas mãos de um número cada vez menor de pessoas, né, em determinadas regiões, acaba matando aquela comunidade, acaba matando as comunidades e acaba matando o próprio desenvolvimento local. A diferença é que para o agronegócio não importa o mercado local, né, não importa as condições locais, importa a renda. Não importa muito as minhas relações, até com o próprio ambiente. Então, precisa, por exemplo, um código florestal que ajuda a regular isso. As regras mínimas que a natureza, né, que deve ser preservada para que você tenha água. Né? Nós tivemos recentemente, no Sudeste brasileiro, uma seca que se estendeu por 3 anos. E eu fico imaginando exatamente os nossos agricultores no Espírito Santo, o que faria se essa seca se prolongasse para mais um ano. Com certeza, o ano que vem vai ter um grave problema de renda por falta de produção. Né? Então, não adianta a gente ter a fina tecnologia, por exemplo, do café clonal, que eu estudei e compreendi, né? É extremamente avançada essa tecnologia produzida pelo Incaper, depois pela Embrapa, de modo geral. E se você não tem as condições ambientais para fazer essa tecnologia se estabelecer? E se estabelecer não por um período curto, se estabelecer de médio a longo prazo. É disso que nós estamos falando. Eu falo assim, existe uma tecnologia de ponta que a gente não quer falar nela, o agronegócio, de modo geral, não quer falar nela, que é exatamente, talvez, um contraponto ao modelo atual dessa agricultura que vai na direção da agroecologia. Recentemente, nós tivemos com alguns professores, o próprio Antônio Márcio Buainaim, que esteve conosco lá na CONTAG, conversando conosco, né? Outros professores, assim, a agroecologia é o que tem de mais avançado em tecnologia. O problema é como é que você se aproxima dela, como é que você caminha na direção dela. E aí fica esse debate, né, meio fútil, dizendo assim, agronegócio, agroecologia é coisa de atrasado. Muito pelo contrário. O debate que talvez coloca a agroecologia num canto, ou que não faz com que a pesquisa avance nessa direção, é que é o atraso. Né? Então, a tecnologia não pode prescindir de aprofundar esse debate, de pensar efetivamente essas relações
E o Código Florestal trouxe em alguma questão alguns limites que minimamente você precisa respeitar, mas vai muito além disso. Vai muito além disso, né? Então a gente precisa pensar como preservar a natureza de modo geral, né, em condições que ela se perpetue, que ela dê condição, inclusive, de se reproduzir ao longo de mais séculos, né? Que as nossas gerações futuras possam, né, se abrigar, possam se alimentar com cada vez mais qualidade. Então, esse debate agronegócio, agricultura familiar, ele perde na qualidade quando fica essa polarização. E aí você vê uma perseguição do TCU em cima de um público que é absurda. É absurdo. O TCU tem tanto que, talvez, promover de fiscalização e nas grandes políticas públicas, né? Não que a reforma agrária é extremamente vigiada. A reforma agrária, os assentamentos são extremamente vigiados pelo Poder Judiciário. Né? Não tem outro local, talvez, que seja mais vigiado do que esses. E aí o TCU vai para cima, pega situações que não correlaciona com a realidade, aí vai ver depois no peneirar, ver que as coisas mudam, o meio rural é dinâmico, e aí você coloca um rótulo desse de ineficiência, não sei o quê. Agora, que sinal tem sido dado, né, com esses cortes nas políticas públicas voltadas então para a reforma agrária? Repete a pergunta. Que sinal, né, na opinião de vocês, esses cortes nas políticas voltadas para a reforma agrária, eles indicam o quê? Isso é evidente, aí eu quero continuar exatamente. Esse peso do agronegócio, da concentração de renda, da concentração de terras, da concentração de mão de obra barata, a intenção é essa, entendeu? Né? Esse é um problema característico do agronegócio, do grande fazendeiro, a imaginação de que o Brasil vai ter nas grandes fazendas a sustentação da produção. Não vai. Né? Quem sustenta efetivamente com frutas, com verduras, né, a mesa dos brasileiros, e isso pode contabilizar em mais de 70%, o que consome de fato na mesa dos brasileiros, não é o grande agronegócio. O grande agronegócio produz as rações para carne, não sei o que, produz. Então, não dá para você desprezar. Eu acho que no Brasil, como diz o nosso presidente Alberto, no Brasil tem espaço para o agronegócio, né, que tem que melhorar, e para a agricultura familiar, que tem que melhorar muito. E vou dizer o último elemento desse aspecto: o agronegócio, ele concentrou não só terra, não só renda, concentrou tecnologia. Nós não tivemos acesso para a agricultura familiar à tecnologia. Então, a agricultura familiar é aquela coisa atrasada, não sei. Claro, né? Quem foi para a universidade cursar foram os filhos dos fazendeiros. Eu sou engenheiro agrônomo, filho de agricultor familiar. Mas quantos dos nossos agricultores familiares que deveria, na minha visão, o agricultor familiar deveria estar cursando, no mínimo, um curso técnico efetivo, porque aquela é a profissão dele. Eu falo isso porque eu tenho 2 irmãos meus. E trazer esse conhecimento de volta para a sua área. Não trazer de volta. Implementar aquilo na sua produção. A pesquisa precisa, inclusive, ver o que esses agricultores estão fazendo. Muitos deles estão fazendo coisa avançadíssima, na direção exatamente dessa preservação e da qualidade do alimento, com altíssima produção e produtividade. Né? Sem você imaginar que a grande produção estão nas grandes extensões e tal. Então a gente precisa, senhor Antônio, talvez num determinado momento, baixar a bola para fazer esse debate do grande agronegócio, né? Que não é essa fina flor, a verdade é essa. Né? Quantidade não significa qualidade, eu acho que o Brasil, né, tem espaço para todo mundo. O Código Florestal vai nessa direção, as nossas federações, são 27, estão orientadas a implementar o CAR, os nossos sindicatos precisam estimular que nossos agricultores implementem o CAR, e muitos dos agricultores sabem, vem essa coisa chata de novo, não é só fazendeiro, agricultor, para que eu tenho que dizer onde passa a água? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Né? Então, as nossas federações estão orientadas e estão trabalhando para isso. Né? Então, Antônio, isso é muito importante nesse aspecto. Preciso passar a palavra, então, para você. O mais importante, no caso, como eu te falei, conviver o agronegócio com a agricultura familiar é perfeitamente possível. O mais importante para ambos é o ambiente de negócios, é um ambiente de não intervencionismo do governo, é um ambiente de mais liberdade, de livre iniciativa, um ambiente que o produtor não tenha, como já teve no passado, tabelamento de preços. Então, isso é o mais importante, é ter um bom ambiente de negócio, porque é perfeitamente possível a convivência entre a agricultura familiar e a agricultura de grande porte. Você tem
você tem um outro. Na agricultura familiar, você tem várias áreas que eles têm um campo imenso para crescer. Você tem a parte de hortigranjeiros, de frutas, porque é muito intensivo em mão de obra. Você tem a parte dos orgânicos, a produção orgânica. A produção orgânica é tipicamente de agricultores familiares. Então, você ter no Brasil uma classe de famílias produtoras que preserve a tradição familiar do setor rural é muito importante. E também ter o pessoal do agronegócio. Eu não concordo de que o agronegócio esteja sendo prejudicial ao meio ambiente. Se estivesse sendo prejudicial ao meio ambiente, o próprio produtor não iria querer, ele faz conta o tempo todo, ele não vai querer detonar a terra dele porque ele sabe que aquilo dali é um bem de produção. Então, ele sabe que ele depende daquilo para produzir no ano seguinte e no outro ano. Então, ele não vai exaurir a terra dele, ele não vai exaurir as condições do ambiente dele. E, além disso, para você fazer exportação, o mundo está cada vez caminhando mais para ter certificação de sustentabilidade. Você não pode exportar para um país europeu, para um país americano, para vários países, se você não tiver um certificado de que você produziu com sustentabilidade. Então, a agricultura brasileira hoje, o agronegócio brasileiro hoje, produz muito bem, tem uma alta produtividade, o crescimento da produtividade é fantástico, tem uma agricultura de qualidade, de precisão, tem iniciativas voltadas para a preservação cada vez mais do meio ambiente e é altamente sustentável. Então, o Brasil está de parabéns com isso. Realmente, o negócio do TCU, da agricultura dos assentamentos, isso teve um problema, foi um problema sério. Um problema sério, mas é um outro assunto, mas é porque discussão. Realmente é um problema sério, é um problema de maior conflito, talvez, entre o agronegócio e o agricultor familiar e esse problema dos assentamentos. A gente já está caminhando aí para o fim, meio para o fim do segundo bloco. Então, Paulo, eu queria trazer uma questão para você, de que modo esses possíveis cortes nas políticas voltadas para a agricultura familiar podem refletir em acirramento de problemas sociais, como a violência, né, e a falta de oportunidade para os jovens, né? Isso muito por causa do êxodo para as cidades. Isso pode afetar e aumentar os problemas sociais que nós já conhecemos? Eu comentei anteriormente que nós caminhamos, eu acho, nos últimos 20 anos, numa direção muito interessante para o desenvolvimento rural brasileiro. Tivemos problemas, porque o Brasil, na sua dimensão, tem problema de todo jeito, né? Problema climático, problema de relações sociais, problema de agrários, que são os mais graves, né? Eu acho que o Brasil, existe uma concentração de terras que é extremamente absurda, entendeu? Eu falo isso porque os nossos estados, né, ele acabou de citar a história do Blairo Maggi, que vem do sul. Por que ele saiu do sul? Porque a região centro-sul... O Blairo também veio do sul, mas o Eraí é o maior produtor de soja, o Eraí. Então, essas pessoas que saíram, né, que vieram para o centro-oeste, vieram numa situação dos anos 70, dos anos 40, 50, 60. Que eram pequenos produtores e exatamente. Agora estão... Porque a família vai se subdividindo e essas terras não comportam mais um processo produtivo efetivo que dê sustentação aos jovens, que dê exatamente condições, inclusive, para as pessoas, né, fazerem uma sucessão pensando, olha, os meus filhos vão estudar, vão continuar na terra e tal. Então precisa, a reforma agrária do Brasil, ela não pode ser essa reforma enviesada, que de um lado você concentra em grandes latifúndios e algumas fazendas, muitas fazendas produtivas também, mas uma grande concentração, e outra de minifúndios que, né, às vezes você não tem condição efetiva de ter renda. Então a agricultura familiar, nós vemos que num período, talvez daqui 20, 30, 40 anos, o Brasil vai continuar a se reformar efetivamente. É possível que esses minifúndios, né, deixem de existir para efeito econômico, que eles se estabeleçam talvez em condições um pouco melhores. E que o produtor eficiente, ele cresce.
Mas não, eu não falo... Se você tem um bom ambiente de negócios, e se é um produtor familiar que ele seja, pequeno produtor, mesmo um assentado, quando ele é eficiente, eu tenho certeza que no ambiente de negócio ele vai crescendo, ele se torna um médio produtor e pode se tornar um grande produtor. O que importa é ambiente de negócio e eficiência. Essa visão de você crescer, né? Todo mundo tem isso, né? Então essa visão talvez ela foge um pouco do padrão que eu estava dizendo. A gente precisa de estabelecer uma agricultura que seja mais responsável, mais qualificada, entendeu? Mais tecnificada e com pessoas, talvez, de conhecimento que dominem melhor as tecnologias. E, talvez para finalizar, as políticas públicas da qual você se referiu, de fato nós tivemos assim, então, nesses últimos 20 anos, uma crescente conquista de políticas públicas que se estenderam no processo produtivo, de tecnologia, de formação das pessoas, inclusive da infraestrutura, para que as pessoas se estabeleçam no meio rural. Nós não podemos esquecer o Minha Casa Minha Vida, não podemos esquecer, por exemplo, programas como o programa de cisternas no Nordeste para armazenamento de água e produção de alimento. Não podemos esquecer essas coisas, né? Isso jamais se vai esquecer. E não podemos esquecer que nós tivemos uma política de financiamento que não foi acompanhada por uma política de assistência técnica que talvez fosse a mais importante, né, e que nós não tivemos nos últimos governos, talvez o aporte necessário para isso. Em contrapartida, se você pensa assim, o grande PIB do agronegócio hoje deve estar em torno de 520 bilhões, né, o grande PIB do agronegócio, 520 bilhões. Isso significa, é menos, talvez, eu acho que será metade do que a gente paga de juros da dívida pública hoje. E quando eu falo de dívida pública, eu não estou aqui me referindo à dívida que o Estado fez por ele. Né? Estou falando de uma dívida que o Estado assumiu, inclusive do setor privado. Uma dívida que ela se torna impagável. Nós vamos pagar esse ano, provavelmente, cerca de 2 trilhões, então se aproximando para ir para 2 trilhões de dívida aos banqueiros, aos rentistas chamados, aos investidores nas bolsas. Aí você vai ver assim que há uma confusão, talvez as pessoas, né, brigando por um orçamento que na agricultura familiar chega a 30 bilhões, aí para os grandes agricultores chega a 180, 200 bilhões. E esse conflito que a gente tem, e às vezes ele vai dizer, não, a agricultura familiar está recebendo coisa demais. Aquela bolsa ali que não sei o quê, é um absurdo isso, sabe por quê? Porque essas bolsas não significam 0,0 desse PIB que a gente paga para os banqueiros. Você imagina se a gente tivesse que tirar 2%, 3% desse negócio, não dava isso, entendeu? Então, é fundamental que a gente baixe o nível para fazer esse debate e tenta deslocar o conflito para onde ele deveria estar. Uhum. Né? Além do conflito que a gente tem, que é uma coisa que é histórica, né, da ocupação da terra no Brasil, a gente precisa de ocupar exatamente o orçamento que a gente produz, que a gente paga. E o grande agronegócio, que também está metido nisso, né, não responde sobre essas coisas. A gente precisa fazer esse debate. A gente precisa fazer esse debate. Antônio, a gente tem visto alguns estados que passaram a investir na produção para o mercado externo, né? Deixando muitas vezes de levar em consideração a sustentabilidade. Por exemplo, o Espírito Santo, que hoje produz eucalipto em diferentes ecossistemas. A perda ambiental compensa nesses casos? O setor está orientado para o mercado. O mercado é que orienta. Então, se determinados produtos estão tendo uma certa lucratividade, o setor vai acompanhando aquilo. Claro que ele vai ter que cumprir as regras do Código Florestal, ele vai ter que cumprir as regras determinadas pelo meio ambiente. Então, isso aí, mas se você falar assim, o eucalipto compensa, possivelmente está compensando, porque se não estivesse compensando, o agricultor faz conta. E o agricultor não recebe, ele recebe, quando você está falando do subsídio, ele recebe crédito rural. E o crédito rural hoje representa muito pouco face ao volume de recursos que a agricultura necessita. A agricultura necessita muito mais volume de recursos e hoje o agricultor está investindo de recursos próprios e de recursos que vêm de adiantamentos dos exportadores também. Então, assim, do crédito rural mesmo, o apoio do governo,
governo não chega a 15% das necessidades do setor. Agora, nesse sentido da pergunta anterior, que iniciativas a Sociedade Nacional de Agricultura tem identificado, então, na vanguarda dessa produção agrícola sustentável? Como eu falei, a agricultura de precisão é uma área que o agronegócio está trabalhando muito perto. O controle biológico é uma área que existem pesquisas. O agronegócio vai muito atrás de onde a Embrapa está indo. Se a Embrapa faz determinadas pesquisas e chega a uma determinada conclusão de que aquele sistema de produção é viável, então o agronegócio tende a adotar aquele sistema de produção. É óbvio que o Brasil é um país muito grande, imenso, então você tem áreas, o que acontece no Rio Grande do Sul é completamente diferente do que acontece no Mato Piba, que é a região lá do Mato Grosso, do Maranhão, Piauí, Tocantins e oeste da Bahia, que é uma região mais recente do agronegócio, uma fronteira mais recente do agronegócio. É completamente diferente da região de Rondônia ou da região do Mato Grosso, que cresceu também, do Mato Grosso do Sul. Ou seja, o Brasil é uma diversidade muito grande. Nessa diversidade comporta a diversidade de produtos e a diversidade de produtores. Então, é perfeitamente compatível, dá para conciliar perfeitamente tanto o pequeno produtor, quanto o médio produtor, quanto o grande produtor. E dá para conciliar também uma gama de produtos interessantes. A deficiência, talvez, o caminho que o agronegócio tem que seguir é o caminho da agregação de valor. Então, a gente tem que exportar, talvez, menos commodities e tentar exportar produtos com maior valor agregado. Então, ao invés de exportar milho, vamos exportar mais frango, ao invés de exportar o frango inteiro, vamos exportar o frango já fatiado, ou seja, vamos tentar agregar cada vez mais valor. E o pequeno produtor também, ao invés dele produzir apenas uma cenoura, um hortigranjeiro, faz uma produção orgânica que tem um valor de mercado maior do que uma produção convencional. Olha, então, eles vão crescendo para isso. A gente está caminhando já para o fim do programa, então, já que o Paulo trouxe, né, o que a gente pode esperar para os próximos anos, eu queria suas considerações finais. Então, Paulo, o que a gente pode esperar para a produção agrícola brasileira nos próximos anos? A depender do agricultor familiar, com certeza ele não quer perder os programas conquistados, né, o apoio do Estado para que ele avance. Nesse aspecto, a CONTAG construindo uma relação muito importante com a Embrapa, né? Nós temos um acordo de cooperação que temos realizado atividades no âmbito da formação, da questão dos bancos de semente, de tecnologias de ponta, da articulação de regiões para trabalhar o processo produtivo e acesso a mercados, mas com uma visão muito orientada no aspecto de você caminhar na direção de uma orientação mais agroecológica. Nós sentimos muito que se o agricultor familiar continuar com um pacote tecnológico, imaginando que ele é um grande, que ele tem que produzir milho, soja para exportar, ele está ferrado. Então, o agricultor familiar ele precisa, de fato, ter um ambiente produtivo mais articulado com os mercados locais e produzir com alto padrão, né? Produzir com alta qualidade. E entrar para o mercado, talvez, tentando se relacionar o mais próximo possível dos consumidores com essa produção mais organizada. Esse que é o nosso sonho. Essa que é a nossa saída. E o cooperativismo também é muito importante. Eu não quis falar, a gente precisa estar mais organizado. Porque é o caminho para o agricultor familiar, estar sempre associado a uma cooperativa. A gente com certeza vai voltar a falar aqui no debate, em outros programas do Canal Futura sobre o tema, mas por hora eu preciso encerrar, o nosso tempo já está estourado. Então, Antônio, muito obrigada pela participação, foi um prazer. Paulo, muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. A gente está à disposição. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar com vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. O debate fica por aqui. Você pode conferir esse e outros episódios direto do seu celular, do seu tablet, do seu computador no futuraplay.org, que é a nova forma de acessar o Futura quando e onde você quiser. Um abraço e até a próxima.